É o link aqui com o Charles e os 3 filhos adolescentes. Além de ser um cara de mercado, executivo de mercado, trabalhando com inovação, impactado por tudo que está acontecendo, chega em casa e precisa tratar desse assunto também, né, Charles? Pois é, Renato. E o que o Marcel, o Casals tem falado aqui, acho que faz muito sentido e reverbera muito aqui dentro de casa também. Então, na verdade, eu tenho tentado cada vez mais fazer com que eles entendam que sim, temos uma ferramenta ali que a gente pode usar, mas que absolutamente o que eles criam precisa ser algo autoral. Então, a gente pode usar como ferramenta, como apoio e etc., mas a gente não pode delegar 100% das coisas para um chat GPT da vida. E aí eu queria começar, Grau, trazendo a notícia de hoje. Na verdade, eu vou invadir um pouquinho o território da Ana, vou usar filosofar aqui, já que a gente está falando de fórum do amanhã, de entender o seguinte: hoje as ferramentas de inteligência artificial generativa, né? O Marcel definiu bem aqui, é um moedor de carne extremamente potente, mas as inteligências artificiais generativas, elas não conseguem entender ontem, a não ser que você diga, e não conseguem entender amanhã, a não ser que a lógica do texto peça. Então, dei a minha filosofada aqui para mostrar o que está acontecendo a reboque disso. A reboque disso, os grandes produtores de inteligências artificiais começaram a querer agora consumir toda a memória RAM disponível do planeta. E o resultado disso é que um chip de memória RAM começou a ser cotado como se fosse lagosta. Então, a depender da pesca do dia, o preço da memória RAM é um ou outro. Está flutuando a ponto de você não ter mais, nos Estados Unidos, que é uma economia de mercado bastante estável, preço, etiqueta de preço para memória RAM. Então, você chega e naquele dia você precisa descobrir qual é a cotação da memória RAM. A gente já deu como dica aqui no passado, no Trends News, logo no início do mandato do governo Trump, falando sobre o tarifaço, a gente tentou prevenir e entender o impacto a partir do modelo dos games, o que poderia acontecer do ponto de vista de infraestrutura, e a gente deu uma recomendação bastante forte aqui para quem liderava como CIO, CTO, etc., a compra ou a definição de contratos de longuíssimo prazo de cloud, etc., por conta do tarifaço. Então, aqui vem uma nova dica, de novo, muito sendo sinalizada ali pelo mercado dos games para quem lidera frentes de tecnologia e infraestrutura. Se você precisa renovar o parque dos computadores e se você precisa, de alguma forma, ampliar espaços de memória, etc., o momento é agora de fazer contratos com players locais, que você possa, de fato, fazer essa ampliação, a substituição de máquinas e etc., porque de fato, o consumo de memória agora vai ser um absurdo. E a tentativa justamente tem a ver com essa possibilidade, inclusive, das IAs generativas resolverem problemas de linhas temporais, porque como eles funcionam através de memória contínua, não tem sensação de antes e depois, não conseguem, então, perceber essa forma que a gente estava descrevendo do que é ontem e do que é hoje. E para jogar só mais uma pimentinha aqui na história, saiu recentemente, eu acabei de colocar o gráfico ali no nosso grupo privado aqui dos co-hosts, um estudo feito pelo HSBC para tentar descobrir se o modelo de negócio da OpenAI realmente conseguirá se pagar por toda a capacidade computacional que já contratou, sem falar ainda de tudo isso que a gente está falando aqui de memória. E a resposta é absolutamente não, porque quando a gente olha do ponto de vista de resultado, de faturamento, a gente está ali alguma coisa perto dos 200 bilhões de dólares, e quando a gente olha o consumo total de computação em cloud, bate os mesmos 200 bilhões de dólares. Então, assim, o modelo realmente não é sustentável da forma como está hoje, e a máquina continua querendo devorar tudo e a todos para aumentar esse poder desse moedor de carne. Então, a gente precisa ficar muito atento ao que vem pela frente. E, de novo,
olhando para a realidade presente, amanhã, 8 horas da manhã, o que eu faço, bom, você como diretor de tecnologia, como responsável pela infraestrutura de tecnologia das empresas, fique muito atento à cotação da memória RAM, e se você tiver num momento de olhar para o teu parque instalado, a hora é agora, antes que memória RAM seja cotado como lagosta também aqui no Brasil.